Imagine que a cidade está sofrendo com peixes que saíram do mar. Agora imagine que após um tempo uma doença começa a se espalhar pela cidade. É isso que nós vamos ver na segunda parte de Gyo. Se vocês não assistiram a primeira parte de Gyo, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, porque é importante que vocês assistam, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. E eu digo que se você não quiser encontrar um humano sendo carregado por uma máquina bizarra, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história de Gyo, desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa exatamente de onde a última parte parou. O Tadashi caindo naquele tonel com vários peixes. Enquanto na reportagem está mostrando que o caos está se alastrando cada vez mais por causa desses peixes, o Tadashi começa a alucinar e ele vê aquele gás que esses peixes estão soltando, só que ele vê eles como se fossem formas humanas. E que entre esses rostos que ele vê na fumaça, ele parece que vê o rosto até mesmo da Kaori. Um tempo depois, o Tadashi acorda num hospital, a enfermeira até fica feliz porque ele tá dormindo há praticamente um mês, ele tá em coma. Ele pergunta para a enfermeira se a situação já melhorou e ela fala que não, a situação só piorou, porque além dos peixes que estão fazendo esse inferno na cidade, com eles ainda veio uma nova espécie de infecção que está fazendo com que várias pessoas acabem morrendo. O Tadashi então ele recebe alta e ele acaba correndo até a casa do tio dele para ver se a Kaori melhorou. Só que quando ele chega lá, o tio dele fala que quando eles chegaram no hospital, a Kaori já estava morta. O Tadashi ele se lamenta, ele fica completamente arrasado com isso, só que não tem muito o que fazer agora. Naquela noite, a assistente do professor chega no quarto do Tadashi falando que precisa conversar com ele. Ela fala que não aguenta ficar escondendo isso por muito tempo, então ela fala pro Tadashi seguir ela. A assistente leva o Tadashi até o laboratório do tio dele, onde ela mostra que na verdade a Kaori tá viva, só que ela tá inchada e ela tá numa máquina parecida com que os peixes estão caminhando. O tio dele aparece nesse momento, ele fica completamente revoltado pela assistente estar expondo esse segredo para ele. O Tadashi ele fica revoltado com essa situação e ele pergunta por que o tio dele fez aquilo. O tio dele começa a explicar que a única maneira dele entender como esse gás, como essa máquina funciona, era ele tentando meio que criar uma versão própria dele. E usando a Kaori como experimento, ele finalmente conseguiu entender exatamente como essa máquina funciona. E o tio dele fala que ele não só entendeu o gás, como ele também consegue controlar ele, mostrando que aquela máquina da Kaori também funciona. O problema é que no meio dessa discussão, a máquina que a Kaori tá presa acaba meio que se descontrolando, atacando o Tadashi e pisando com aquelas patas afiadas na barriga do tio dele. O Tadashi corre desesperado atrás da Kaori, que acabou saindo do laboratório e indo pro lado de fora. E no meio dessa procura, ele acaba perdendo a Kaori de vista. Ele começa a caminhar pela cidade procurando a Kaori, quando ele percebe que um peixe que estava sendo carregado por aquela máquina, acabou meio que evaporando, deixando simplesmente a máquina solta lá. O estranho é que quando o Tadashi tá caminhando, ele encontra uma pessoa que tá já infectada com esse vírus. Ele pergunta se ele viu a Kaori. Aquele rapaz que tá ali aponta na direção que a Kaori foi, e quando o Tadashi começa a caminhar, ele vê alguém em cima de uma máquina. Só que ele percebe que não é a Kaori, é outra pessoa. E que não tem só uma pessoa presa naquela máquina, tem várias. O Tadashi, aos poucos, ele começa a perceber que quando o peixe, o tubarão, o que quer que estivesse naquela máquina acaba apodrecendo e deixando de existir, essa máquina estava pegando gatos, cachorros e até mesmo seres humanos como substitutos dos peixes. E ele até mesmo acaba presenciando uma pessoa que já estava infectada sendo atraída para essa máquina e ficando presa ali. Enquanto o Tadashi continua perseguindo a Kaori, ele presencia um policial, um segurança, atirando em uma dessas pessoas que está presa na máquina. O Tadashi começa a discutir com esse policial porque ele fala que ele não pode matar pessoas, sendo que o guarda fala que depois que eles caem naquela máquina, eles não são mais pessoas, eles são monstros. Enquanto eles estão debatendo, eles percebem que tem alguma coisa grande se aproximando deles. E quando eles olham para trás, eles percebem que é uma máquina que provavelmente tinha um tubarão ou até mesmo uma baleia em cima, porque ela tem um aglomerado de pessoas em cima deles. E o mais bizarro de tudo isso é que uma das pessoas infectadas corre até o Tadashi falando que aquela máquina está perseguindo ele. E esse gás novamente começa a atrair essa pessoa infectada para dentro daquela máquina, prendendo ela naquele aglomerado de pessoas infectadas. O mais bizarro é que o Tadashi percebe que esse gás começa a perseguir ele também, então ele acaba fugindo e consegue escapar por muito pouco.
O problema é que enquanto o Tadashi está descansando após essa fuga, após esse momento bizarro, ele começa a ouvir uma música que ele comenta que ele nunca ouviu uma música desse tipo na vida dele. E conforme ele vai caminhando, seguindo essa música, ele percebe que tem um circo ali na cidade. O Tadashi, ele entra naquele circo e ele percebe que tem pessoas bizarras ali, pessoas infectadas, que estão cantando como se fosse um circo realmente ali dentro, como se a cidade não tivesse em completo caos. É quando o apresentador começa a falar as coisas ali do circo pro Tadashi, já que ele é o primeiro visitante daquele circo. Ele começa a falar sobre o quão bizarro é esse gás, porque o Tadashi, se ele parar pra reparar nos caras que estão tocando instrumento do circo, eles não estão tocando notas musicais, eles simplesmente assopram e aquele gás faz aquele som, então é como se o gás fosse vivo. Ele mostra aquelas máquinas bizarras fazendo acrobacias, como se elas fossem coisas normais de serem feitas. É como se aquele gás tivesse vida própria. Ele não está simplesmente andando de um lado para o outro. É como se ele tivesse uma espécie de consciência ainda. Ele então chama um homem que vai cuspir aquele gás numa tocha. O problema é quando ele faz isso, não simplesmente fogo evapora, como se aquele homem estivesse cuspindo álcool numa tocha. Vários rostos e visões bizarras saem daquela mistura do gás com o fogo. O Tadashi, ele fica completamente aterrorizado com toda aquela bizarrice que está acontecendo naquele circo. E é quando o apresentador fala que ele vai mostrar a obra-prima que eles conseguiram naquele circo. E é nesse momento que eles puxam exatamente a Kaori naquela máquina. Eles falam que aquela máquina é impressionante porque ela é muito mais evoluída do que as outras, então ela é uma criação perfeita, digamos assim. O problema é que ela acaba tirando uma substância nas pessoas que estão segurando ela e assim a Kaori consegue fugir. O Tadashi consegue chegar até a Kaori e apertar o botão para desativar aquela máquina. Sem saber muito o que fazer para trazer a Kaori de volta, o Tadashi decide levar a Kaori de volta para o laboratório do tio dele. O problema é quando ele chega lá, a assistente do tio dele fala que infelizmente aquele ferimento que ele sofreu na barriga foi letal e acabou matando o tio dele. A assistente do tio do Tadashi fala que o último pedido que ele teve foi que levassem ele até o laboratório secundário que ele tinha, só que ele não quis que ela entrasse, ele entrou sozinho. O Tadashi então pergunta se ela pode ajudar a Kaori, meio que tirar ela daquela máquina pelo menos. Ela fala que como ela ajudou a desenvolver aquela máquina, ela consegue sim. O problema é que como o corpo da Kaori já tá podre, toda vez que eles mexem, começa a desfigurar o rosto da Kaori. O Tadashi, ele lamenta essa situação porque a Kaori era uma garota meiga, preocupada com a aparência e agora ela sofreu esse tipo de destino. Mesmo estando morta, ele sente que ela não ficou livre ainda desse odor que tanto incomodava ela. O problema é que enquanto o Tadashi está conversando com a assistente do tio dele, ele começa a ouvir alguns barulhos no laboratório secundário do tio dele. Como o laboratório está trancado, o Tadashi consegue entrar pela janela. E é quando ele percebe que o tio dele se prendeu em uma máquina também, só que uma máquina bem maior. E quando o Tadashi consegue abrir a porta do laboratório secundário pelo lado de fora, ele percebe que o tio dele se transformou em uma espécie de dirigível daquela máquina bizarra ali. Aquele dirigível, por algum motivo, começa a atacar o Tadashi e a assistente, como se estivesse com ciúmes dos dois estarem juntos. O Tadashi, junto com a assistente, eles voltam pro laboratório e eles começam a comentar sobre isso, que não faria sentido o tio dele ter um certo ciúme, sendo que ele tá morto, não era pra ele ter noção do que tá acontecendo. Acontece que a gente percebe que a Kaori, vendo os dois juntos, ela chora e ela, por consciência própria, ativa a máquina, mostrando que talvez ela não estivesse totalmente morta. Ela acaba meio que atacando os dois ali, fazendo com que a assistente saia do laboratório e acabe sendo pega pelo dirigível do tio do Tadashi. O Tadashi, ele continua perseguindo a Kaori até que ele percebe que ela ficou cercada pelas máquinas normais que vieram do fundo do mar. O problema é que por algum motivo elas começaram a atacar a máquina que a Kaori estava. O Tadashi, ele tenta impedir que isso aconteça e é quando ele percebe que a Kaori está estendendo a mão para ele. Eles acabam pegando e destruindo o corpo da Kaori e levando ele para outro lugar. O Tadashi, ele começa a procurar onde aquelas criaturas levaram o corpo da Kaori e nessa procura ele acaba vendo aquele pessoal do circo que tinha um canhão tentando acertar o dirigível do tio dele. E mesmo eles acertando o dirigível, é como se do dirigível saísse uma asa delta que acaba levando o corpo do tio dele para outro lugar.
No meio dessa procura, o Tadashi ele começa a ver que por algum motivo, todas aquelas pessoas que estão presas naquela máquina, eles estão seguindo em linha reta, como se fossem para algum lugar. Enquanto o Tadashi se pergunta para onde eles estariam indo, aparecem outras pessoas que também são imunes a esse vírus. Um daqueles homens ali, ele fala que eles estavam analisando isso, porque eles são do centro de pesquisa ali de Tóquio. Ele fala que essas máquinas não foram criadas por seres humanos, porque eles avaliaram algumas delas e não tem nenhum parafuso, nem mesmo solda naquelas máquinas. Ele tem essa teoria porque seria impossível construírem 8 bilhões daquelas máquinas, e muito menos 8 mil delas estando no fundo do mar, então isso seria a única explicação plausível. Eles então falam que eles estão se reunindo no local onde tem essas pessoas que são imunes a esse vírus para eles tentarem desenvolver uma solução para esse vírus. E eles falam pro Tadashi seguir eles. E o cachorro latiu aqui, deve ter atrapalhado tudo, mas enfim, continuando. O Tadashi começa a seguir eles e é quando ele encontra o corpo da Kaori carbonizado. Ele fala pro pessoal continuar que ele logo alcança eles. Ele então senta ao lado do corpo da Kaori e ele fala que pelo menos agora ela tá livre desse cheiro. E é dessa maneira que acaba a história de Gyo. Gyo ele é um mangá muito interessante. A história de Gyo já começa bizarra porque é esse conceito de peixes fora do mar. Como eu falei na primeira parte, o Japão principalmente seria a parte mais prejudicada, porque ele está cercado por oceano e tal, então a gente viu que não ficou só no Japão esse problema com os peixes, agora está no mundo inteiro. E se não for só o problema dos peixes, eles machucarem as pessoas por causa daquelas patas afiadas de aço que eles têm, em estarem trazendo tubarões, peixes carnívoros para a superfície, agora também tem uma praga, uma doença que afeta os humanos por conta desse germe que produz esse odor terrível. E como se só o cheiro de peixe não fosse um problema, porque quem sabe, quem mexe com peixe já sentiu o cheiro de peixe, principalmente peixe podre, sabe como é o cheiro terrível. Como se o cheiro já não fosse suficiente, ainda tem esse problema do vírus, e é como se esse germe, digamos assim, que produz esse odor, ele estivesse até mesmo vivo. O problema desse germe também, que a gente descobre com o passar da história, é que ele não é simplesmente um fungo, que ele tá ali, ele reproduz e tal, ele produz esse odor horrível e termina por aí. Não, é como se ele tivesse consciência, como se ele fosse vivo, esse gás. Esse germe que produz esse odor é como se ele fosse uma espécie de vírus realmente. Ele não quer só infectar, ele quer infectar e por algum motivo trazer as pessoas para essas máquinas. Tanto que em um momento o Tadashi ele até acaba pisando em uma dessas máquinas que é para aqueles peixes de pequeno porte, e isso simplesmente machuca, mas ela só fecha, ela não tem uma reação, o gás não tenta capturar o Tadashi, saca? E mesmo nos momentos que ele tenta, é como se ele não conseguisse ou não fizesse efeito esse gás no Tadashi. Nessa edição aqui também, além da história de Gyo, tem outras duas histórias extras, que é a triste história do Pilar Central e o misterioso caso da falha de Amígara, mas eu não vou trazer ele aqui porque eu já trouxe a história dele nas histórias que eu fiz do mangá Calafrios, então vou deixar o link aqui na descrição caso você queira assistir esses contos. Como eu disse na primeira parte, o mangá de Gyo ele já teve um filme em anime. Na primeira parte eu comentei que eu não tinha assistido esse filme, então não sabia dizer se ele era diferente ou se ele era fiel ao mangá, mas eu assisti e eu posso dizer que ele tem praticamente uma história totalmente diferente. Os eventos são praticamente os mesmos, mas se no mangá a gente acompanha a história do Tadashi, no filme a gente acompanha muito mais a história da Kaori. Ela é o protagonista, o Tadashi nem aparece tanto na história assim. Então por isso eu digo que o anime ele tem uma história totalmente à parte. Os eventos são diferentes, algumas informações que são ditas nesse filme não são ditas aqui no mangá, então você fica até mais livre para elaborar a teoria sobre o que originou, o que é esse gás, então ele tem uma história totalmente diferente. Agora eu pergunto, vocês querem que eu traga a história do filme de Gyo aqui no canal? Deixa aqui nos comentários que talvez eu traga futuramente a história assim, porque é bastante diferente. Eu gostei bastante desse filme, sem falar que ele foi, se não me engano, um dos primeiros trabalhos do estúdio Ufotable, que está trabalhando ultimamente na adaptação do anime de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. Mas dizer o que vocês acharam dessa história. Vocês já leram o mangá de Gyo? Vocês já conheciam essa história? Vocês já assistiram o anime de Gyo? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam dessa história. Também não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.